Oiê, voltei. Tudo bem com vocês? Eu espero que bem. E já vamos de teoria, porque é o que a gente gosta. Vou abrasileirar uma palavra aqui pra gente ficar mais fácil. O que é o que vai vir pra gente desse jeito, não é mesmo? FOGVID-24. Já vocês vão entender. E o nevoeiro químico dos Estados Unidos. O que é que estão espalhando no céu? Bora? Ó, se prepare aí, tá? Se prepara. O papo de hoje é daqueles que parece roteiro de filme, até porque eu já assisti vários do tipo. Mas muita gente por aí tá dizendo que é realidade. Vamos falar sobre o FOGVID-24, uma suposta nova fase de controle em massa. E o nevoeiro químico, que vem sendo relatado em várias partes dos Estados Unidos. Se prepara porque esse daqui é daqueles que dá nó na cabeça, tá? Olha só, tudo começou com relatos esquisitos vindos de várias cidades americanas. Gente dizendo que, de repente, um nevoeiro denso e estranho começou a tomar conta das ruas. Mas não era uma névoa comum, como a gente conhece. Era uma névoa mais embranquiçada, mais densa que o normal e que deixava um cheiro metálico no ar. Algumas pessoas relataram ardência nos olhos, garganta seca, sensação de cansaço e até desorientação. E aí, como se não fosse o bastante, começaram a circular boatos sobre o novo vírus, o FOGVID-24. Esse nome é uma mistura de fog, nevoeiro e Covid. Viralizou entre os grupos conspiracionistas e fóruns da internet. Qual é a teoria? Estariam disseminando agentes químicos ou biológicos através de neblinas artificiais, criadas por quem? Por drones ou aviões não identificados. E qual o objetivo? Controle populacional, testes em massa ou mesmo preparar a população para uma próxima grande pandemia. E aí que entra o papel do governo, das corporações. Alguns relatos sugerem que esse nevoeiro é gerado por uma tecnologia desenvolvida em conjunto por empresas de biotecnologia e agências como o DARPA. Já ouviu falar? Braço do Pentágono voltado para a tecnologia avançada. A névoa conteria nanopartículas capazes de interferir na biologia humana, afetando o sistema imunológico e permitindo a ativação remota de reações químicas no corpo. Parece ficção? Pois saiba que já existe nanorobôs médicos reais em desenvolvimento. Muita gente aponta ainda que esse tipo de experiência não é nova. Lembra dos chemtrails? Aqueles rastros deixados por aviões no céu? Então, muitos dizem ser dispersões químicas, pois o nevoeiro químico seria uma evolução dos chemtrails. Só que agora, ao invés de serem lançados nas alturas, estariam sendo liberados em nível do solo para ter um efeito mais direto e imediato na população. Isso inclui não só nanopartículas metálicas, mas também compostos de óxido de alumínio, bário e estrôncio. Elementos que têm sido encontrados constantemente em lugares no qual relataram esse tipo de aparição de nevoeiro. Além disso, alguns cientistas independentes vêm alertando sobre a possibilidade dessas partículas agirem como vetores de manipulação neural, ou seja, elementos que poderiam alterar o funcionamento de nossos neurônios. Pode parecer um absurdo, e mas o campo de neuroengenharia avança rápido e experimentos com interface cérebro-máquina já são uma realidade. As datas também chamam a atenção. Muitos relatos desse nevoeiro começaram entre o final de 2024 e início de 2025. Exatamente quando os Estados Unidos enfrentavam o debate sobre a picadinha obrigatória, novos variantes de vírus e aumento de tecnologia de vigilância pública. Coincidência? Ou parte de um cronograma muito bem orquestrado? Grupos como o World Economic Forum e a ONU já propuseram no passado simulações de pandemias climáticas e biológicas, como o evento CLADE-X e o famoso 201.
O FOGVID-24 seria o próximo passo desse roteiro? Tem também que liga isso ao 5G. A teoria diz que nanopartículas liberadas pelo nevoeiro pode reagir a certos sinais de rádio, como os emitidos pelas torres 5G, criando um efeito de ativação de sintomas, mudanças de humor ou mesmo indução ao medo coletivo. Alguns defensores dessa teoria mostraram que, em regiões onde há maior incidência dessas torres, os efeitos do nevoeiro foram mais fortes, inclusive documentos da DARPA e do próprio Lockheed Martin, ou algo parecido. Já mencionaram o desenvolvimento de partículas que respondem a campos eletromagnéticos. Outra teoria que bomba nos bastidores da internet é que esse nevoeiro faz parte de um teste global de comportamento em massa. O nome disso seria engenharia comportamental atmosférica, ou seja, usar o ambiente, o clima, o ar, os sons para moldar o comportamento das pessoas sem que elas percebam. Deixar todo mundo em estado de alerta, medo, vulnerabilidade. E aí, empurrar políticas mais rígidas com apoio popular. Uma das estratégias mais eficazes de controle é a normalização do medo. E nada é mais eficiente para isso do que o inimigo invisível que pode estar no ar. Há até registros em vídeo de caminhões não identificados circulando de madrugada, liberando uma espécie de névoa pelas ruas em bairros específicos. Teóricos dizem que essas áreas são escolhidas para estudar efeitos em comunidades específicas, como se fosse um grande laboratório em céu aberto. Inclusive, há denúncias de que bases militares desativadas estariam sendo usadas como centros de distribuição dessas substâncias. Alguns apontam, inclusive, para contratos governamentais com empresas de logística e química, ocultos sob o selo de projetos confidenciais de defesa. E como numa conversa aqui entre amigos, te pergunto, você já percebeu como a gente anda cada vez mais cansado, irritado, desconectado, mesmo quando tenta viver em uma vida mais tranquila? Será que isso é só estresse? Ou tem algo no ar, literalmente interferindo na gente? Tem muito relato de gente dizendo que, logo após a névoa passar, sentiu perda de memória recente, mudança de paladar e até lapsos de consciência. Teóricos associam isso à presença de substância como DMT, lembra dela? Em baixa dosagem misturada na névoa. Para muitos, o FOGVID-24 é o nome simbólico de um plano muito maior. Testar os limites da obediência humana e, ao mesmo tempo, enfraquecer o espírito crítico da população. Uma sociedade exausta, com medo e confusa, é fácil de controlar, né? O divide, isola e controla, aplicado em grande escala. O pior, talvez a gente nem perceba que já estamos vivendo isso. Enquanto a mídia oficial ignora completamente o assunto ou diz que é teoria sem fundamento, as evidências visuais, os relatos pessoais e até algumas análises ambientais independentes mostram que tem coisa errada no ar. Literalmente. Você já parou para pensar por que tantos especialistas fogem de responder sobre isso? Ou por que certos vídeos sobre o tema desaparecem da internet em questão de horas? Eu nem sei se vocês vão conseguir assistir esse daqui a algum tempo. Então, fico alerta. O que será que estão colocando no nosso ar? E por que ninguém quer que a gente saiba? E mais ainda, até onde estão dispostos a ir para manter a gente respirando sem saber o que está entrando no nosso corpo? Fica um questionamento. Isso não é uma agenda do medo. Eu sou super contra esse tipo de agenda. Eu só quero que vocês questionem sobre tudo que está acontecendo. Ou voltem, ou quem não nunca fez, aprendam a questionar, tá? Beijo, até a próxima.